Já vou pegar o link do Facebook e divulgar já e avisar que a sala está aberta. E aí... Boa noite a todos e todas. Nossa transmissão já está ao vivo pelo Facebook. Na noite de hoje nós vamos compartilhar, né, nossa roda de conversa com os alunos da sexta turma do curso de Introdução à Lei do Tempo do Instituto Nosfera. Nós já iniciamos a transmissão, estamos admitindo os nossos participantes na sala, espero que aguardem um pouquinho que a gente já vai iniciar, tá bem? Vamos dar as boas-vindas a quem está chegando. Lembrando que essa transmissão ela é feita ao vivo aqui pela página do Instituto Nosfera, mas que também quem queira pode participar através do Zoom. Boa noite a todos os que estão chegando por aqui. Uma alegria tê-los conosco nesse momento. Acho que já estão todos a postos. Sim, acho que vamos então dar início à nossa roda de conversa da sexta turma. Esperar um pouquinho, Isabel? Então, eu aguardo um minutinho. Se vocês têm alguma pergunta em especial que queiram que eu responda ou que compartilhe os meus pensamentos com respeito a isso, por favor, coloquem aqui no chat ou mesmo aqui na página do Facebook. A Cine vai me ajudar aí na intermediação. Os que estão chegando hoje, sejam muito bem-vindos. Eu estou vendo que tem algumas pessoas novas. Uma alegria, viu? Recebê-los aqui. Sejam bem-vindos. Então, o intuito dessa live, dessa roda de conversa, é que a gente possa esclarecer algumas perguntas, algumas dúvidas dos nossos alunos, conhecer alguns convidados e, eventualmente, poder interagir, né, de uma forma mais direta. Eu vou começar a noite de hoje falando sobre a ordem sincrônica do dia de hoje, um pouquinho sobre a onda encantada em que nós estamos, para que a gente possa se localizar. Na sequência, eu trouxe um pequeno extrato, vou ler para vocês um pedacinho de um livro do José Argüelles, chamado Fator Maia, que acho que vem de encontro ao tema que nós vamos abordar na nossa próxima aula, que se trata da ordem sincrônica, né, e com respeito ao que são os selos e os tons. E, na sequência, nós recebemos já algumas perguntas de alguns alunos e eu vou tratar de discorrer sobre elas, tá? Mas, enquanto isso, vocês podem se inspirar também e colocar mais algumas perguntas aqui para nós. Então, começando a leitura da ordem sincrônica, nós estamos no ano da tormenta lunar azul, esse é o nosso material, nosso sincronário aqui do Instituto Nosfera, nós estamos no ano do Kim 119, tormenta lunar azul, né? O nosso ano começa no dia 26 de julho, começou no 26 de julho do ano passado, gregoriano, e vai até o próximo 26 de julho. Bem, esse ano da tormenta lunar azul, falando um pouquinho sobre o ano em si, a tormenta lunar, tormenta é tormenta, né? Então, de por si já fala muito. O poder da transformação, da autogeração da energia, da catalisação da energia. E para além disso, este ano específico é um ano da tormenta lunar, ou seja, o tom lunar dentro da ordem sincrônica é o tom do desafio, que nos desafia a estabilizar a transformação. Em vistas ao que todos nós estamos vivendo, né, de uma forma bastante ampla, se vê que isso faz bastante sentido, né? Porque o ano passado, com vistas, por exemplo, à pandemia, o ano anterior das 13 luas foi o ano do mago magnético branco, que magnetizou o poder da temporalidade, né? Então, nós fomos obrigados a estarmos receptivos e atemporais, né? A pandemia trouxe todo mundo para uma situação de ter que aguardar e ver o que vai acontecer, né?
A partir desse ano, nós entramos no ano da tormenta lunar, que agora nós estamos tendo que estabilizar todo esse processo de transformação e temos que encontrar um ponto de equilíbrio na nossa própria autogeração energética, né? Tanto da nossa energia, para que a gente possa se transformar de acordo às demandas, né? O que está sendo demandado de nós, mas se a gente pensar mesmo do ponto de vista da nossa questão econômica, por exemplo, está transformando muito para muita gente, né? Então, a gente está tendo que ser obrigado a estabilizar também essa questão da autogeração, né? Isso com relação ao ano. Dentro desse ano da tormenta lunar, nós estamos na 8ª lua, que é a lua onde tudo isso se modela, se torna íntegro, né? O que foi magnetizado lá na primeira lua, agora está sendo modelado, né? A lua galáctica, que é a lua em que nós estamos, que é a 8ª lua, ela é a lua da integridade. E dentro dessa 8ª lua, nós estamos na 3ª semana, que é a semana azul, que transforma esse processo. Quem vem me acompanhando durante as aulas, os cursos, sabe que todas as luas são divididas em 4 semanas, né? E que cada uma dessas semanas tem uma função específica dentro de todas as luas. Então, a primeira semana sempre vai iniciar o processo, a segunda sempre vai refinar, a terceira vai transformar e a quarta vai amadurecer o processo. Então, nós estamos na 3ª semana, onde estamos na etapa da transformação dentro da 8ª lua, que é a lua da integridade, modelando a integridade, né? Isso é ordem fractal de tempo. E nesse sentido, hoje, especificamente, é o dia 19 da lua, que corresponde ao plasma alfa, que é o chakra da laringe, que libera o poder de liberar a comunicação, né? Isso na ordem cíclica do tempo, né? Dentro das 13 luas de 28 dias, que é o biorritmo da biosfera planetária. Agora, essa informação, essa ordem cíclica, traz em sincronia a ordem sincrônica do tempo, que aí sim é a informação que os maias deixaram com respeito ao tempo da 4ª dimensão, ao módulo harmônico, ao tempo que o módulo harmônico vai fractalizar o tempo do nosso sistema solar girando ao redor de Alcione, que é um ciclo muito maior de 26 mil anos. Então, é de uma ordem mais ampla, nós dizemos que é de um tempo de 4ª dimensão, né? Então, dentro da ordem sincrônica, hoje é Kim 73, que é caminhante do céu galáctico vermelho. A gente diz que é um dia de tartaruga mágica, porque o Kim de hoje leva o tom galáctico, assim como a Lua, que é a 8ª, que também é a Lua galáctica, porque é o 8º tom, né? Todos os anos tem 13 luas, a 8ª lua é a lua galáctica, assim como o dia de hoje. Dentro de um ciclo de 13 dias, ou de uma onda encantada, dentro do Tzolk'in, o caminhante galáctico é o 8º dia dentro de um ciclo de 13 dias. Então, o mantra do Kim 73 é: harmonizo com o fim de explorar, modelando a vigilância, selo a saída do espaço com o tom galáctico da integridade, eu sou guiado pelo poder da navegação. Porque o caminhante do céu, ele tem como energia análoga que o apoia um enlaçador de mundos. Então, o explorador do espaço, para ele explorar espaços, conectando o céu e a terra, e se vocês observarem o selo do caminhante do céu, ele é como se fosse uma tomadinha, ele conecta o céu e a terra, explorando os espaços, tanto físicos como espirituais, né? Aqueles espaços que a gente ultrapassa aquilo que a gente pode ver. Mas para que isso aconteça, ele tem como análogo o enlaçador de mundos, que é o tecedor de pontes, o que tece as oportunidades, o poder da morte, da transformação. Ele tem como antípoda a noite, que é o poder da intuição, essa navegação
Na verdade, para ele navegar em sincronia, ele precisa aprender a confiar na intuição e naquilo que ele sonha. O poder oculto do caminhante do céu é a estrela, ele é inspirado pela arte e pela beleza, e o caminhante galáctico de hoje é guiado pela Terra Galáctica, que é o poder da evolução e da sincronização, né? Então, falando um pouquinho da ordem sincrônica de hoje, estamos na onda encantada também do Enlaçador de Mundos, então o caminhante galáctico vem modelar o propósito que começou lá no Enlaçador de Mundos magnético, então, que traz a tônica aí para esse processo de 13 dias, de enlaçar mundos mesmo, do poder da morte, das oportunidades e das transformações. Então, na verdade, o caminhante do céu no tom 8 da onda encantada, ele vem modelar esse propósito que começou 8 dias atrás no Enlaçador de Mundos magnético, tá bem? Bom, um pouquinho de ordem sincrônica, agora eu queria ler um pouquinho para vocês. Eu trouxe um livro hoje, para a gente ter uma pequena pílula de estudos, o livro que eu escolhi, O Fator Maia, né? Esse, vocês encontram, esse livro é publicado aqui no Brasil, ó, pela Cultrix. Esse é um livro bastante comum, vocês podem encontrá-lo tanto em livrarias, numa edição nova, ou em sebo, é bem comum se encontrar também. Eu acho que, inclusive, até PDF você pode achar na internet, do Fator Maia. Aqui na página 111, eu abri de forma aleatória e me caiu aqui, então eu vou ler só um fragmento para a gente, exatamente sobre o módulo harmônico. Vamos lá. Quando os 20 símbolos sagrados, que seriam os 20 selos solares, né, são combinados com os 13 números, ou os 13 tons, que podem ser visualizados emanando de cada um dos signos, constrói-se, então, todo o arranjo mítico de 260 unidades. Ele está se referindo à matriz do Tzolk'in, né, os 20 selos aqui e os 13 tons, que se repetem 20 vezes na matriz, resultando em 260 combinações. Então, todo o arranjo mítico de 260 unidades. Esse arranjo, chamado Tzolk'in, ou módulo harmônico, é um holograma e uma tabela de transmutação dos diferentes níveis de informação, conhecimento, consciência e de ser. Entendendo as aplicações desse módulo, localizam-se diferentes ressonâncias e o corpo de luz pode ser utilizado. Porém, isso é para os seres avançados. Os maias sabiam que nós humanos não nos encontrávamos ainda no estágio que permitisse utilizar plenamente o corpo de luz. Então, eles ensinaram o emprego do Tzolk'in como um dispositivo de registro de tempo. Representando apenas uma dimensão do módulo harmônico, o calendário sagrado de 260 dias, não obstante, é a chave que os maias deixaram para abrir as portas das outras dimensões do módulo. Como um holograma do processo e padrão galácticos, o calendário sagrado é ainda útil e precisa ser entendido pelo que é: o padrão fractal, que mostra os 20 vórtices galácticos em espiral, impregnados de radiações informacionais, compreendendo 13 raios pulsantes, sobrepondo-se a um trânsito de 260 dias de nosso planeta ao redor do Sol. Os maias ainda mostraram como esse padrão de 260 unidades coincide com o ciclo solar a cada 52 anos, sendo o fractal do ciclo de 5.200 Tum, cujo feixe de radiação de sincronização à nossa espaçonave Terra está atravessando atualmente o ciclo 52 anos, que descreve um período durante o qual nenhum dia foi repetido. Cada dia teve um nome e significado únicos. Aí ele pede para a gente ver o apêndice, né? O ciclo de 52 anos e o ciclo do calendário diário.
Na verdade, esse livro foi escrevido nos anos 80, imagine, esse livro é de 1987. Então, essa informação tem mais de 30 anos já, né? Nesse sentido, nós já ultrapassamos a faixa do 21 de dezembro de 2012 e já entramos a possibilidade de sim reconhecermos e trabalharmos desde o nosso corpo de luz, né? Então, nesse sentido, quem estuda comigo, quem tem me acompanhado nos estudos, é testemunho de que eu sempre reforço que o Tzolk'in, ele não é uma matriz de adivinhação, senão que é uma matriz de frequência, de luz e som, e números, códigos matemáticos, onde nós podemos navegar como crononautas, como navegantes do tempo. E essa é a real função de nós aprendermos os códigos, enfim, os códigos do tempo, ou aprendemos e a nos aprofundar no que é a lei do tempo, né? Então, a partir daí e destas colocações, eu gostaria de começar a responder algumas das perguntas que nos chegaram, que eu acho que praticamente, de alguma forma, eu já comecei a dar a tônica aí das respostas que virão, né? Então, nós recebemos algumas perguntas do nosso aluno Jarbas. Eu não sei se mais alguém compartilhou alguma coisa. Aqui. Deixa eu ver, a Carla Rosa, deixa eu só ver aqui. Francine, você está por aí, por favor? Eu tive que desligar meu telefone porque eu estava recebendo chamadas. Deixa eu encontrar aqui de novo as Sim, eu perguntas. posso ir pegando as questões aqui, Sim, por né, favor. que tá em algumas de interesse comum. Uhum. Então, para começar, os Jarbas e outras pessoas pediram uma explicação sobre como está visível as leis do tempo nesse nosso momento atual, né? De tudo isso que a gente está vivendo, 2021, pandemia, tudo, como que explica olhar para as leis do tempo nesse momento atual? Primeiramente, eu quero fazer uma pequena observação, que nós não falamos de leis do tempo, senão que é a lei do tempo. Que o tempo é uma lei, onde a ordem é a sincronicidade, né? O tempo é uma lei, como o magnetismo é uma lei, como a lei da gravidade, né? Então, o tempo é o fator que faz com que a vida funcione de forma unificada, ou seja, sim, no grego é tudo junto, e cronos é tempo, então tudo junto funcionando no tempo, né? Por isso que é uma ciência holonômica. Então, como explica esse atual momento que nós estamos vivendo? Bom, a lei do tempo ela foi descoberta a partir da percepção de que a espécie humana é a única que se desviou ou que teve uma amnésia de que vive baixo as leis da natureza, as leis do tempo natural, né? Isso lá na primeira aula, quem assistiu comigo, fica bem claro que toda a vida acontece dentro da biosfera por conta da incidência da luz que tem lá do nosso Sol, né? Só tem vida porque tem luz e água no planeta. E essa entrada de luz que vem do Sol, ela é regulada pelos ciclos da natureza. Então, a partir do momento que a espécie humana esquece disso e começa a acreditar que o tempo é algo que a máquina marca, né? Nós começamos a depredar a natureza, né? Criar entropia, desorganização, lixo, desordem, consumo, tudo isso gera um caos ambiental, natural, né, no que diz respeito à saúde coletiva, porque quando eu estou falando de saúde coletiva, eu estou partindo do princípio que para que eu esteja saudável, eu preciso basicamente ter ar puro, água pura, alimento puro e tempo de qualidade para que eu possa desenvolver as minhas qualidades da alma, né, aquilo que realmente me dá prazer. Então, a partir do momento que a gente vive dentro da frequência com a mente programada, digo a gente, a espécie humana, dentro da frequência mecânica dos 12 meses, que nos faz acreditar que a gente nasce, vive e morre para pagar impostos e contas e consumir, que o fim da vida é consumir, porque você passa a ter valor pelo aquilo que você tem. E acreditando que tempo é dinheiro, eu perco exatamente todas essas questões. Eu deixo de ter
Alimento saudável, porque cada vez mais as pessoas comem de supermercado, alimentos altamente processados, embalados, perde essa conexão com a fonte alimentar. A água poluída, porque a gente defeca na água que bebe, porque as indústrias, porque a exploração de gás de xisto, porque a exploração de petróleo, porque tudo isso polui as águas de uma forma bem ampla, né? A urbanização, todo esse processo, as águas são altamente impactadas, agrotóxicos, enfim. O ar é poluído pela combustão da máquina, polui o ar de forma geral, então a minha qualidade de tempo também é perdida, porque eu acabo vendendo o meu tempo para poder me manter a vida dentro desse sistema, então eu passo a não ter tempo para nada, viver super acelerado, ansioso, se eu vou conseguir, se eu vou ter trabalho, se eu vou ter dinheiro, se eu vou pagar conta, se meu filho vai estar, se eu tenho segurança, a gente não tem segurança hoje nem dentro da casa da gente, né? Então, vocês observem o efeito causado exatamente pela inconsciência da espécie humana com respeito ao respeito aos ciclos naturais de tempo, né? Essa desconexão é a raiz da descoberta da lei do tempo e a raiz de todos os problemas que nós vemos hoje, porque a desigualdade é porque tem mais recurso da exploração na mão de uns e pouco na mão da maioria, né? As pessoas hoje em dia, principalmente, muita gente não tem o que comer, onde morar, não tem, né? Então, tudo isso é em função, essa desigualdade social também é parte desse princípio, né? Dessa inconsciência que é mantida por todo um sistema criado dentro e organizado dentro das calendas romanas e da crença de que tempo é dinheiro. A segunda parte da pergunta, Flávia, Francine, eu acho que sim. eu vou complementar com um pedaço aqui da pergunta da Carla, que é a nossa Sim. aluna dessa sexta turma, e Uhum. ela fala que ela gostou muito quando você usou o termo que o nosso planeta é uma nave no tempo, né? Que Sim. nós somos uma nave viajando no tempo, e ela Uhum. queria entender se a nossa nave Terra ela teria uma capacidade limite para abrigar os humanos. Se Gaia estaria ou Uhum. poderia estar tentando diminuir a quantidade de pessoa nessa nave. Uhum. Olha, Ela leu alguma coisa existe a respeito. toda a lei do tempo parte, ela tem ela parte de estudos anteriores, né? Então, boa parte dos estudos do professor Arguelles estão fundamentados nos estudos de Vladimir Vernadsky, que foi um cientista russo que ele estudava biogeoquímica planetária, né? E foi quem escreveu o Tratado da Biosfera. Isso em 1926, se eu não estou equivocado. Ou entre 1926 e 1930, ele escreveu o Tratado da Biosfera. E o que Vernadsky fala é que o planeta Terra ele tem um número finito de moléculas ou de átomos, e que esse número não muda nunca. O que acontece é que isso fica circulando dentro da esfera da vida, porque a biosfera é uma esfera, né, que funciona de forma cíclica, em ciclagem, porque as rochas, por exemplo, os movimentos tectônicos é que vão trazendo os minerais para cima, por exemplo, é um movimento incessante, desde as placas tectônicas até os animais que vivem na superfície, porque eu me alimento das plantas, né, mas eu quando morro, meu corpo também vira chorume e adubo para os micro-organismos que vão se comunicar entre si e tecer essa rede fúngica de onde todos os nutrientes, essa internet viva que vai depois alimentar a todas as plantas, que vão dar frutos, que vão alimentar animais. Então, é uma ciclagem de nutrientes. Então, como existe um número finito de moléculas, o que está acontecendo? Essa superpopulação de humanos está fazendo com que as moléculas de outros seres vivos desapareçam dessas condições e se transformem em humanos.
Porque não tem molécula para tudo. Então, por exemplo, hoje diminuiu, existem muitos animais que se extinguiram, ou quantidades gigantes de floresta que estão se extinguindo. Para onde vão essas moléculas? Estão se transformando, de certa forma, em seres humanos. Então, de acordo com a teoria de Vernadsky, não existe uma criação de moléculas, senão que essas moléculas elas estão circundando, né? Isso pode ser uma explicação? Eu estou só tirando dados para que a gente possa refletir a respeito. Eu, sinceramente, eu não me atreveria a falar algo nesse sentido, mas nas condições em que nós vivemos hoje, a gente pode parar para pensar e chegar a acreditar que a Terra, como um ser vivo, pode estar, de certa forma, selecionando, né? Ou reacionando, esse corpo planetário, ele pode estar reagindo a uma febre, por exemplo, a uma enfermidade, né? Porque hoje a condição do ser humano, nós praticamente somos o planeta está febril, né? E para que esse corpo planetário se recupere, algo ele precisa fazer, né? Agora, quem sou eu para dizer se é exatamente isso? Eu também sou uma célula, né? E não sei se eu sou uma célula cancerígena ou é uma que combate os patógenos, né? Mas, de alguma forma, nós temos a nossa escolha, porque a gente tem que sempre lembrar que nós estamos vivos aqui e que dentro desse sistema inteligente nós temos a capacidade de escolher de que lado nós atuamos, né? São as nossas escolhas que determinam o nosso comportamento. Então, eu também, através do exercício do livre-arbítrio, eu posso escolher de que lado eu jogo nesse time, né? Agora sim, a Terra é vista como uma nave, porque nós estamos, nesse momento, navegando no espaço. Apesar de parecer que eu estou sentada aqui na cadeira falando com vocês, eu estou me teletransportando para dentro da casa de vocês, sensorialmente, porque vocês me escutam, me veem, né? Enfim, me sentem emocionalmente, porque vocês podem sentir a qualidade da emoção que está embutida naquilo que eu falo com vocês. Então, isso, de certa forma, é um teletransporte sensorial que está acontecendo nesse momento, mas nesse momento nós também estamos navegando no tempo, em uma nave de tempo, porque a Terra se sincroniza com todos os demais planetas do sistema solar e além, né? Para que nada saia errado e a gente não se choque com nenhum outro planeta, né? Porque se isso acontece, nossa existência está comprometida. Né? Algo mais, Francine, que a gente possa continuar? Sim, vamos lá. Diante desses esclarecimentos, o Jarbas e outras pessoas têm a curiosidade de saber como a gente pode usar a frequência dos dias, né, os KINs diários, para a gente tomar pequenas decisões, né, para a gente se situar no caminho. Essa é uma pergunta bastante interessante, porque sim, a gente pode utilizar da qualidade e da frequência do dia para tomar determinadas decisões. Mas algo que é muito importante a gente entender é que é a frequência do dia que nos coloca nas situações para que nós tomemos determinadas decisões. Né? Porque nessa sociedade em que a gente vive, a gente é muito acostumado a acreditar que sou eu que decido, sou eu que escolho o que fazer no dia de hoje, sou eu o comandante da minha vida. Mas esse comportamento está muito ligado ao ego, porque o ego passa a acreditar que é ele o comandante da vida. Só que a gente, aqui na lei do tempo, a gente tem que mudar o foco, entender que nada está fora, que essa decisão, no sentido de que nós somos teleguiados. Quando eu falo para vocês, né, lá na primeira aula, voltando na primeira aula, né, que a gente fala que é o tempo que regula a entrada de luz, e que a luz que entra no ambiente entra no teu corpo através dos teus olhos, acende a sua glândula pineal e põe o seu corpo em movimento. Então, o que eu estou falando? Que, basicamente, nós somos teleguiados. Né? Aí você vai ver lá nas situações, se você vai estudar qualquer linha espiritual, vai falar para você, nada chega por acaso, são todas experiências para o seu autoaprimoramento, né? Para que a gente possa se autoaprimorar. Então, assim, entender que o caminhante do céu galáctico hoje, ele esteve disponível para todo mundo.
né? Você querendo ou não, as situações que te foram apresentadas hoje na vida, das decisões que você teve que tomar, de certa forma, estavam dentro desse contexto. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com um projeto, por exemplo, de educação, né? No meu dia de hoje, eu tive oportunidades ou situações onde eu tive que modelar as questões para garantir que eu siga explorando os meus espaços. Tipo, frequências de reuniões, eu tive que modelar o meu projeto para que ele siga existindo no tempo e se conectando com outras esferas. Né? Isso é um exemplo. Fui eu que decidi fazer isso hoje? Não, a situação se apresentou assim para mim. E eu segui o fluxo da informação. Então, eu acho que mais do que tomar decisões em função dos KINs, é observar a informação que cada KIN está trazendo para você, para que você possa se sincronizar com os eventos que estão presentes da sua vida de forma lúcida. Porque muitas vezes as coisas se apresentam e a gente fica questionando por quê, né? Mas por que eu estou tendo que fazer isso agora? Por que isso se apresentou, né? Ou às vezes a gente se nega a enxergar as coisas, né? Então, é mais nesse sentido. Agora, sim, você conhecendo a qualidade de cada selo e cada tom, você também pode se planejar de acordo a isso, né? Você sabendo a frequência que vai estar disponível, você também pode ter uma ideia da disponibilidade energética para um momento de algo específico que você quer fazer, né? Isso também, porque essas situações ficam propícias, digamos assim, né? Então, você também, de certa forma, é sempre um caminho de ida e de vinda de forma simultânea, tá? Nunca é uma experiência só, tá? Isso é importante. Inclusive, nós tivemos Já recentemente que não é uma experiência, Como? já que não é uma experiência só, a Renata está perguntando se com essa frequência do dia de hoje, Uhum, somado com o nosso próprio Kim, também uhum. pode ser uma frequência a mais para o meu dia? Claro, porque a lei do tempo, o módulo harmônico, o Tzolk'in, é uma matriz fractal de tempo, né? Quando eu falo fractal, eu estou falando que ela é uma matriz de 260 unidades, né? Mas quando eu falo que ela é fractal, significa que em cada unidade eu tenho dentro dela uma matriz inteira de 260. Então, sempre existem múltiplas oportunidades dentro de um único Kim, dentro de um único dia. E quando você se soma à frequência do dia, isso é uma prática que nós denominamos harmônicas celestes, navegar nas harmônicas. Né? Você também navega em níveis simultâneos de experiência. Mas isso é a prática que traz, né? Eu posso dizer, por exemplo, para vocês que eu sou uma humana solar, eu sou uma Adam caminhante galáctico, no dia de hoje eu sou serpente autoexistente. Então, de certa forma, essa modelagem da exploração do espaço também está garantindo a forma como eu estou definindo a minha sobrevivência dentro do sistema, né? Que, de certa forma, foi o que deu a tônica às questões que eu discuti no dia de hoje, né? Definindo a minha forma de sobrevivência, né? Eu, particularmente, estou transitando na onda encantada do vento. Eu comuniquei coisas que eu queria comunicar já há algum tempo. Então, dentro desse propósito do meu trânsito pessoal, né, que isso é meu, não é para todos, porque é o que eu experimento interagindo com a frequência do dia, deu a tônica para que todo o meu dia se desenrolasse. Então, quanto mais, assim, dizem que os maias, como os sacerdotes mais respeitados, eles tinham as plumas mais altas em seus cocares, porque significava que eles levavam simultaneamente maior número de contas, de harmônicas celestes, e a partir daí podiam acessar níveis mais altos de consciência. Porque tudo é número. Quem estuda a lei do tempo de uma forma um pouquinho mais avançada, acompanha o texto das dinâmicas do tempo, sabe que o capítulo 19 chama-se, é o capítulo da tormenta e chama-se Deus.
E o capítulo 19.19 é uma frase bem curta, diz: tudo é número, Deus está em tudo. Porque se a gente fala de frequência de luz e som, nós estamos falando de números. E cada número é uma qualidade de frequência, traz uma qualidade de frequência impregnada. Então, o navegar nas harmônicas, o navegar na ordem sincrônica, nos possibilita ver níveis e intensidades de sincronicidades que informam as nossas experiências. Então, desde esse ponto de vista, é muito diferente da astrologia, porque eu não estou falando da combinação dos trânsitos no espaço celeste. Eu estou falando de pulsos de frequência de luz que vêm do Sol central da galáxia, que passam pelos planetas numa exalação e numa inalação solar constante, porque esse movimento binário e dual é a base da vida na Via Láctea. Então, o nosso Sol está constantemente respirando, inalando e exalando, e esse processo é a base da vida, inclusive no planeta Terra, porque nós temos dias de dia e noite, ciclos de dia e noite, dia e noite, dia e noite, inalação, exalação, né? Dupla hélice do nosso DNA, 2 hemisférios cerebrais, 2 tímpanos que nos mantêm em equilíbrio. Então, todo esse sistema também no nosso cérebro também é binário. E esse é um circuito de eletricidade que percorre todo o nosso sistema e todo o sistema do corpo planetário, porque a Terra também tem polo norte e sul, correntes. Aquela experiência, se você vai lá no hemisfério norte, a água desce assim no ralo. No hemisfério sul, desce ao contrário. Por quê? Justamente porque são 2 correntes elétricas que percorrem o centro da Terra e que conectam os polos norte e sul, que é a Kundalini no planeta Terra. Isso também, fractalmente, está no seu próprio corpo, porque você conecta o chakra da coroa e o chakra da raiz com a Kundalini, que são 2 espirais, uma azul negativa, uma vermelha positiva. Eletricidade. Então, sempre lembrar isso, que a lei do tempo ela é holonômica, né? Nós falamos de fractais, né? Ela é uma ciência holonômica, ela abarca tudo. Então, enfim, sempre manter essa consciência, né? Por isso que eu sempre reforço que o que nós estudamos é a lei do tempo, não é o sincronário. O sincronário é a ferramenta de aplicação da lei do tempo. Tá bem? Alguma outra pergunta, Fran, que a gente possa falar? Eu acho que a gente já vai caminhando também para o fechamento, sim. Sim, estamos aí nos 15 minutinhos finais. Eu vou aproveitar e fazer 2 questões aqui. Uma é do Jarbas e outras pessoas que estão questionando, né, levantando a teoria do calendário gregoriano, né, a astrologia antiga e moderna em questão ao sincronário. Então ele pergunta assim: será que então está tudo errado, né? A gente viver nesse calendário gregoriano? E a Solange, ela pergunta também se tem alguma relação os tons com as notas musicais. Por exemplo, o tom 4 pode ser relacionado com Fá, da escala musical? Sim. Né? Então, essa Existe dúvida a relação, sobre sim. a astrologia moderna, né? A diferença do calendário e dos tons, do que a gente pode vivenciar, e essa relação musical. Bom, primeiro que vamos por partes, disse o Jack. Essa é uma pergunta que é uma piadinha portenha, mas enfim, vamos por partes. Primeira coisa, a astrologia divide o círculo em 12 casas, de 60 graus cada uma. Então, é você pegar o céu, colocar no plano, num desenho plano, e a partir daí traçar a relação entre os planetas, em quadraturas, em tripletas, né, em triângulos, em quadrados. Então, é diferente do que os estudos do Tzolk'in. Nós não podemos comparar. Agora, a relação que existe entre a astrologia e a lei do tempo, eu não sou apta
a dizer para vocês, porque eu, particularmente, não sou uma estudante de astrologia, então eu desconheço para poder, com profundidade, mais do que eu uso do meu horóscopo, porque eu também, né, eu tenho até meu amigo Hector Oton, a gente conversa, que é um super astrólogo, né, que eu gosto muito, mas eu desconheço a astrologia, então para mim é difícil traçar esse paralelo, porque não é, eu me dedico há 20 anos aos estudos da lei do tempo. Agora, eu sei que são coisas, assim, o que eu posso dizer para você, que são complementares, entendeu? Agora, a astrologia e o calendário gregoriano não necessariamente são coisas que são iguais, certo? A astrologia surge em um momento, o calendário gregoriano em outro, mas a sociedade se organiza seguindo a astrologia ou não seguindo a astrologia, se organizou dentro dos 12, do poder do 12, dividiu o tempo no mesmo círculo plano, né, em 12 fatias de 60 graus, mas o tempo ele não tem só essas duas dimensões, nós não podemos dividir o tempo dentro de um círculo. Por quê? Porque ele é multidimensional. Essa é uma característica do tempo. O tempo não é um círculo plano dividido em graus, em 12 casas de 60 graus, não é isso. O tempo ele é multidimensional, porque ele acontece em diversas dimensões ao mesmo tempo. Aquele exemplo que eu dou da sombra. Olhem, no meu rosto vocês podem ver o reflexo, tá vendo? A sombra da minha mão. Se você olhar a minha mão, ela é só um desenho no papel? Ela tem só duas dimensões? Não, né? Meu corpo ele é tridimensional. Ó. Por quê? Porque ele tem profundidade. Ó. Ele não é só um desenho no papel, certo? Mas a sombra porque a sombra que vocês estão vendo aqui no meu rosto do meu dedo, ó, ela não tem profundidade, ela é só um desenho na minha face. Agora, se eu mexo a terceira dimensão, olha o que acontece com a segunda, ó. Estão vendo? É simultâneo, então é diferente. Eu não posso comparar. Vocês entendem? Tá? Isso é importante que fique claro, que a astrologia e o calendário gregoriano não surgiram no mesmo momento. Eu acho que, inclusive, eu me atrevo a dizer que a astrologia é muito mais antiga do que as calendas, porque as calendas, o calendário gregoriano é de 1500, 1400 e pouco, 1500 e pouco, eu não lembro a data direito. 1500 e alguma coisa, a última alteração. A astrologia é muito mais antiga que isso. Só que toda a sociedade se organiza dentro das calendas romanas. Então, mas não é a mesma coisa. Isso que eu quero que fique claro para vocês, tá bem? E eu jamais vou dizer que a astrologia está errada, porque ela está certa em muitas coisas, e utilizo dela também. Eu só digo que são visões diferentes, porque a astrologia, ela, de certa forma, ela foi desenvolvida dos seres humanos aqui na Terra, olhando para a abóbada celeste e vendo os arquétipos de comportamento dos planetas, da conjunção deles, quando eles se afastam, quando eles andam juntos, quando um volta para trás, né? Essas são as leituras da astrologia, mas do ser humano aqui olhando para o céu, olhando a abóbada celeste, divide como se uma coisa que é assim, né? Porque é uma abóbada. Estão olhando assim, né? Meia esfera do planeta. Né? E os planetas passando aqui, conforme a Terra vai circulando. É isso. Só que, ao invés de ser uma coisa assim, tridimensional, fizeram dentro de um desenho no papel, assim, ó, e dividiram em graus. E aí começaram a traçar as combinações, e daí surge a astrologia. Só que o Tzolk'in, eu me atrevo a dizer que veio de lá para cá, porque quem trouxe essa informação para o planeta foi um engenheiro de sincronicidade galáctica, foi para Calvotan, que é o mesmo que foi encontrado na tumba, um astronauta, uma pessoa que trouxe uma informação para o planeta no momento preciso, para que justamente nós compreendamos de que a vida é interdimensional e vai além dessa terceira dimensão, e que a nossa consciência é informada pela quarta e quinta dimensão. Certo? O que é muito diferente. Né? Então, são informações, de certa forma, distintas. Agora, sim, os planetas estão presentes dentro do Telectonon, porque nós sabemos que o Sol respira, a Terra é a terceira órbita, nós recebemos influência da inalação e da exalação solar, a gente se aprofunda, eles fazem parte do nosso panteão de informações, digamos assim, né? Porque nós somos cidadãos
nós somos velatropanos, porque nós habitamos um setor da galáxia chamado Vela, o nosso Sol é a estrela 24, a Velatropa 24, e o nosso planeta é o terceiro na órbita planetária. Então, vivemos em Velatropa 24.3, somos velatropanos. Muda o foco, né, da informação, tá bem? Flávia, a Neila, não, a Carla está perguntando se a terceira, a quarta e a quinta dimensão correspondem sucessivamente ao corpo, espírito e à alma. Sim, ao corpo, ao ólon e ao espírito ou alma. Porque o ólon é o teu duplo dimensional. Ah, faltou as notas musicais, sim. Sim. Sim, as notas musicais estão no sincronotron, tá bom? E você pode fazer o cálculo da melodia que é emitida a cada dia, de acordo justamente a essas frequências planetárias e das frequências dos selos, mas também cada um dos 13 tons correspondem a uma das escalas, né? Porque você sobe, vai subindo as oitavas, né? Sim, corresponde, tá bem? E, desculpa, é que eu vi aqui a pergunta, acabei me perdendo no raciocínio, eu estava falando de outra coisa, acabei me perdendo, se vocês puderem certo, eu também tinha esquecido das notas. Mas a questão é a referência do corpo, da alma e do espírito. Ah, então, sim, terceira dimensão, quarta e quinta dimensão. A quarta é o nosso duplo, é o nosso ólon, é o nosso ser de luz, né, onde a informação não chega, e a quinta dimensão é a nossa alma mesmo, o nosso espírito, aquele que está acoplado no corpo físico, na verdade. A quarta dimensão é a intermediária entre o físico e a alma, é onde está o armazém de informação. Tá bem? Alguma outra pergunta? Como estamos por aqui? Estou gostando, está animada a conversa hoje. Eu gosto quando é assim, porque aí a gente interage, não fico aqui muito no monólogo. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no Face. Só falando boa noite, dizendo que o nosso planeta está doente, esgotado. Sim. E se você tem alguma coisa que te surpreendeu, uma curiosidade que te impactou sobre quando você iniciou o conhecimento sobre o Tzolk'in. O que mais te trouxe esse fascínio, que te marcou, uma mudança? Olha, eu acho que são tantas as emoções em todos mais desses 20 anos, né? Que caem. É difícil, mas pensando aqui, eu acho que quando a gente entende o que são as harmônicas celestes e a gente aprende a mapear a informação da vida da gente no Castelo do Destino e eu acho que eu vou deixar para vocês uma recomendação, um exercício fundamental é você mapear os membros da sua família. Você saber o seu Kim e saber o Kim do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus primos, namorados, seres importantes, pessoas marcantes da sua vida, e fazer essa leitura, começar a traçar essas harmônicas, a saber a inter-relação entre todas essas informações. Porque eu, particularmente, primeiro, quando calcularam o meu Kim pela primeira vez, foi um rapaz chamado André Trica. Ele é um cachorro, morava com o Marinho, eu agora não me lembro, acho que o André era cachorro autoexistente, ele morava com o Marinho, que é o nosso Julian aqui de Bauru, Mão Lunar, eles moravam juntos, a Flávia Mota soube que o André ele havia estado com Valum Votan em Alto Paraíso, nos anos 90 ainda. Imagina quanto tempo faz isso.
Falou, o Marinho, que é um amigo nosso aqui de Bauru, tá morando com o André, vamos lá, porque ele tem uma informação que a gente precisa aprender e tal. Foi a Flávia Mota que me levou, né? Então eu fui um dia com ela visitar os meninos, eles moravam em Pinheiros, lá em São Paulo, num sobradinho, nós fomos visitar o Marinho e o André. Aí cheguei lá, o André falou, você aqui em 152, humano solar amarelo, da onda encantada da profecia, do Kim 144, é uma onda encantada inteira de portais de ativação galáctico do castelo azul da transformação. Você imagina, eu olhei para a cara dele, esse menino tá louco, né? Ele falava assim, o Kim é super importante, imagina, você é um humano solar da onda encantada da profecia, você precisa saber o que é isso. Eu falava, mas que isso aqui? Esse menino tá falando, né? O André tava meio, sabe, meio surtadinho, inclusive, na época. Eu fiquei com aquilo, né? Não entendia nada, porque eu era empresária, trabalhava em São Paulo, agência de turismo, enlouquecida de trabalho, né? Estava lá, no meu mundo, né? Tá bom. Aí os menininhos iam viajar, a gente ia junto, ia pra praia, não sei o quê, aí me caiu o livro Surfista do Zuvu, e eu falava assim, gente, isso aqui é a linguagem do Spock, que é isso, ó, Clato Barada Nicto, não estou entendendo nada. Aí nós fomos para alto, eu lembro que nós fizemos uma viagem, primeiro nós fomos para a praia, e depois nós fomos para São Tomé das Letras, estudando, eu embaixo do braço com o Fator Maia. Olha, tem tanta história, foi a coisa mais engraçada, mas até lá eu não entendia nada, ainda não entendia nada, e ela falava, o André falava, você tem que seguir o Telectonon, ó, é assim, você olha aqui, vê o oráculo, e o selinho que está aqui, você vai pôr as pirâmides aqui. E eu só fazia isso, mas não tinha a mínima noção de nada. Tá bom. Isso eu digo foi em 97, Gregoriano. Né? Então eu segui o Telectonon no meu quarto, meu apartamento lá, eu tinha do lado da minha cama o Telectonon, mexia as pecinhas, e eu comecei a ter umas experiências que eu nunca tinha tido. De deslocamento no tempo, de achar tudo meio esquisito, sabe? Eu comecei a meio que mas sem entender o que estava acontecendo comigo, sem usar nada, hein? Porque eu nunca fui de tomar nada, assim. Acordava no meio da noite, via a lua, sabe? Umas coisas meio que eu comecei, mas não, até então eu não ligava uma coisa com a outra, certo? E segui seguindo. Isso foi mudando a minha vida, fui morar no Pantanal, bom, toda uma história. Acabei indo com a Flávia Mota para a Patagônia Argentina, viver no experimento de Jardim 13 Luas. Mas voltando na pergunta, eu nunca vou me esquecer o dia que eu me dei conta, porque eu me perguntava por que é que eu tinha abandonado minha carreira, que aquilo tinha que ter um sentido maior, porque eu abandonei uma carreira assim promissora de trabalho para ganhar grana, para, entendeu? Me desenvolver aí, eu era jovem, quando cheguei na Patagônia foi quando eu fiz 30 anos. E até você vê, com a astrologia tem muito a ver com essa coisa do retorno de Saturno, que é quando você retorna para você o propósito da vida, né? E eu frequentava uma astróloga, a Valmira, ela me falava, agora vai vir um momento que vai tudo mudar e tal, não sei o quê. Não, quando eu cumpri 30, eu tinha 26 anos e eu conheci a Lei do Tempo. 4 anos depois eu estava na Patagônia. E foi um processo muito difícil, porque eu abandonei tudo, eu viajei o mundo inteiro, como eu trabalhava com turismo, era hotel, a convite do Ministério Espanhol, a convite não sei o quê, da Universidade da Califórnia, da Escola de Hotelaria na Suíça, fui para a Austrália, né? Eu abandonei tudo para viver numa barraca na floresta, na Patagônia, sem dinheiro. Então, desde esse ponto de vista, o processo interno muito desafiador, né? Você fala, ai, que delícia, foi morar lá, ah, tá bom. Só eu sei o que a gente passou do ponto de vista da autotransformação, né? Assim, emocional, psíquica, aceitação, uma série de coisas, vendo num lugar que eu não conhecia, num bioma diferente, a gente não falava a língua, muitos desafios. Então, um momento eu me perguntava, eu me lembro numa situação no TIP, porque nós víamos sem eletricidade, né? Nós mantínhamos um TIP, uma barraca um fogo sagrado que não se apagava, a gente se revezava para que esse fogo nunca se apagasse. Então, muitas vezes a gente passava a noite conversando e, enfim, meditando, estudando, né, ali na luz do fogo. E uma vez eu me dei conta que fazendo harmônicas celestes, que realmente o meu Kim é o 152, que incorpora a questão do humano biotelepata solar, porque é o bio, de biologia, telepata, porque é ativado pela luz do sol,
né? O humano, telepata, ativado pela luz do sol, da onda encantada da semente, que realmente a minha onda encantada é essa aqui, ó. O meu Kim é esse aqui, o 152. E a minha onda encantada é essa aqui, ó, onda encantada do Kim 144, que é a semente magnética. Essa aqui, ó, inteirinha de portais de ativação galáctica, né? Então, que tinha essa coisa de ser teleguiado, porque se eu não tivesse lá na Patagônia, eu ia estar internada em algum lugar, deprimida, porque eu não ia estar cumprindo com a missão da minha alma, sério eu tô falando. E aí eu percebi que o Kim da minha mãe é Quetzalcoatl, minha mãe é caminhante do céu magnético vermelho, que é o profeta maia. Meu pai é mão ressonante azul, nascido com uma diferença de 4 dias do José Argüelles. Meu pai é nascido no dia 20 de janeiro de 1939, José Argüelles é 23 de janeiro de 1939. Na mesma onda encantada, no mesmo pulsar, os dois selos azuis, nascidos numa diferença de 4 dias. E quando eu somo o Kim do meu pai, que é mão ressonante, que é Kim 7, com o Kim 73, que é o Kim da minha mãe, dá Kim 80. E Kim 80 é Sol Galáctico para Calvotan. Então, isso são harmônicas. Isso quer dizer que eu seja um ser humano especial? Não, eu não sou diferente de nenhum de vocês, mas isso me comprova a missão da vida. Me mostra, assim, na verdade, durante muitas ocasiões, até me emociona, foi o que me garantiu permanecer em tudo isso, né? Então, enfim, isso realmente é uma das coisas que mais me impactou, já que a pergunta diz respeito a isso, né? Então, é um exemplo de navegação no tempo, que vocês tomem isso como exemplo e que façam os seus exercícios. Seguramente, cada um de vocês vai encontrar muitas pistas, porque a vida é uma teia de informação. É um livro vivo. Basta só que a gente recorde. E os códigos têm essa função, nos ajudar a recordar a nossa missão. Porque quando a gente entrou na nave de tempo, parte do acordo é que nossa memória fosse velada. E são esses os momentos que vão nos despertar para nossos sonhos, para o que nós sonhamos e nos propusemos antes de chegar nesse planeta. Tá bem? Que Acho que com legal, essa vamos eu todos posso ir então. finalizando a noite de hoje. Espera só um pouquinho, Flávia. Então vamos Sim. guardar isso, né? De somar os quins, fazer as harmônicas celestes, descobrir quem está ao nosso redor na família, né? Muito emocionante. Eu tenho muita honra e orgulho de estar do seu lado nessa caminhada. Para a gente finalizar, então, que a Isabel já fez 2 vezes essa pergunta e acalmar as emoções, a gente fecha com essa. Qual é a relação entre o tempo sincrônico e a congeminação? Ui, não entendi essa última palavra. Congeminação. Não conheço. Você pode explicar um pouquinho, Isabel? Quer falar, Isabel? É de multiplicar, de repetição, né? A congeminação ela vai congeminando, redobrando, multiplicando. Então, acho que o que ela está querendo dizer é o tempo sincrônico, as sincronias dentro da lei, que relação que ela tem com essa. Acho que é por ser cíclico, né? Perpétuo, Não, com a mesma cíclico, deve ser essa. relação matemática fractal, eu acho que a congeminação deve ter relação com a flor da vida, com a multiplicação de divisão celular, é isso? Não, se me posso falar, muito gosto. Sim, por favor, porque eu, sinceramente, eu nunca ouvi essa palavra. Arthur, muito gosto, muito prazer. Gosto muito de ouvir e muito mais gosto de sentir a sua vibração e conjugá-la com aquilo que eu estou a sentir. Aquilo que eu estou a falar é que há um plano cósmico. E esse plano cósmico, esse plano que está para além de toda a nossa capacidade de entendimento, vibra através de nós. Portanto, em simultâneo, em várias dimensões, e congemina precisamente um tipo de atitude ou um tipo de escolha que leva a uma atitude adequada.
Flávia, seu microfone está fechado. Desculpa, estava baixo para mim, eu também não estava ouvindo com clareza, mas, de certa forma, Falar mais eu não devagar. tenho nada a agregar no que você falou, porque é exatamente isso. Se puder repetir? É que é isso que eu senti quando estive em Copan. Quando estive nas Honduras, em Copan, eu estive na Guatemala, eu estive noutros pontos e senti essa ressonância muito desse plano, desses Sim. planos interdimensionais que, no fundo, no dia a dia, nesse tal livro da vida, nós vamos começando cada vez mais a termos necessidade de olhar e ver. Não é só olhar, é ver. Sim. Ver com arte, como diz José Argüelles. A arte, Sim. porque a arte é o simbolismo maior daquilo que é a expressão da beleza, não só no sentido da estética, mas no sentido matemático das expressões das dimensões superiores em tudo que existe. Isso mesmo, sim, sim. Desculpe, com quem eu estou falando? Com Arthur, eu sou médico, mas gosto muito destas coisas. É assim, Flávia, eu vou dizer, eu estou no centro de Portugal e o Arthur está no norte e Sim. comunicamos e a forma que temos neste momento é de ele estar-me a ouvir através do telemóvel e para podermos, portanto, usufruir da sua mensagem, Sim, sim, ele está corretíssimo, é isso mesmo. E hoje era dada a oportunidade de podermos partilhar e foi por isso que... E há 2 dias, há um dia, escrevi um pensamento que diz aí, sem escolher, sinto a leveza das rochas. Sim, isso. Porque precisamente é essa harmonia, esse número de moléculas que vibra exatamente de uma determinada maneira. Uhum. E por aqui fora, para ver o resto da vida. Não, mas é isso, é exatamente isso. Sim. Uma alegria. É uma flor para o jardim da Patagónia. O Ushuaia, eu não conheço ainda pessoalmente, mas já estive em outros locais, em Uluru, na Austrália e por aí fora. Mas o que importa não é o local físico, mas isso é a nossa entrega àquilo que é a dimensão física dos seres de luz, dos seres galácticos, e como trabalhadores ao serviço de um mundo melhor. Isso. Arro. Em Laquete, Arthur, eu sou eu, Tutu. E Arthur é o guardião da távola. Você deve estar aí também perto dos caminhos dos templários, enfim, eu gostaria em algum momento da gente conversar, mas agora, isso, muito, já entendi a mensagem e agradeço a sua colaboração. Eu venho a Portugal para ver as relações até de ligações que eu sinto entre determinados monumentos ou determinadas capelas e isso, e templos em França e templos no Egito e por aí fora. E aí, fora. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel, Arthur, muito obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada por nos ter dado a oportunidade de comunicar. Sim, grata. É muito importante para que, inclusive, os alunos e as pessoas que estão participando conosco também possam testemunhar a abrangência de toda essa informação, né?
que é uma alegria. Holanda, a exploração do espaço. Hoje fomos para além dos montes em Portugal. Sim? Pessoal, No nós norte de estamos Portugal é encerrando. atrás dos montes. Mas é isso, sim. Nós Por estamos favor, Francine. encerrando mais uma live muito gostosa hoje. Eu quero só deixar alguns recadinhos aqui, né? Cada turma nós trazemos uma live, uma roda de conversa ao vivo, aberta, gratuita, para todos os interessados conhecerem um pouco do que é a Lei do Tempo, do que acontece nos nossos cursos introdutórios. Quero dizer que a nossa próxima live aberta tem uma palestrante, né? Vai ser na quinta-feira, dia 11 de março. Sim. E não sei se a Flávia quiser falar um pouquinho dela, será que Não, vai ser a porque eu Lele ainda estou mesmo? aguardando a confirmação, né? Mas estou aguardando Tá. a Alessandra me confirmar a disponibilidade dela, Mas a gente mas é já uma tem a pessoa muito data, interessante. A certo? data, sim, mas eu não vou, por enquanto, dar Né? Que é com spoiler, porque... palestrante. Toda a turma vem com uma roda de conversa para a gente trazer esses debates, uma palestra com um especialista também, sincronizando um assunto específico com a lei do tempo, e nós já temos data para a nossa próxima turma, que vai iniciar no Cílio 7, uma lua planetária, turma 7, dia 10 de abril. Então, eu vou deixar aqui no chat o meu telefone, interessados sobre os conhecimentos da Flávia, nossos cursos, as palestras, eu estou à disposição, tá bom? Gratidão a todos. Estamos Muito encerrando. Boa obrigada. noite, Flávia. Gratidão, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade, pela disponibilidade, pela presença. Cuidem-se, eu sou outra você, em Laquete. Boa noite.